falar a verdade, eu não vejo esquema. A impressão que dá é que realmente o Botafogo, que os jogadores entram meio à deriva. É uma coisa assim, ele só pede para cada um ficar na sua posição, daí vem aquilo que o Carlos falou, que não tem uma liberdade do jogador. É aquele jogo posicional e mal posicionado. Porque ainda ele fica com esses caras, os dois pontas enfiados lá, sem receber bola do meio. Quando pegam, ficam tentando cortar para dentro, como tu falou, porque não são jogadores que estão jogando nas suas devidas características. E a gente fica com aquele meio campo espaçado, tanto entre a zaga e os próprios volantes e meias, e o ataque. A gente fica com duas lacunas de produção ali. E ainda tem uma coisa que fica mais grave ainda, porque a zaga tenta jogar numa linha meio alta e, e qualquer bola que seja lançada geralmente vai nas costas dos caras e seja o que Deus quiser. Nossa zaga é suicida o posicionamento dele, gente. De verdade, é suicida. O Botafogo joga com a zaga a 5, 6 metros da linha do meio campo o jogo inteiro. Não é que quando a gente está pressionando o outro time. Se o Botafogo, muitas vezes, o jogo está na intermediária, a nossa zaga está quase compactada com o volante da intermediária para frente. E assim, eu estava vendo também os jogos do Castro lá em Dubai, se não me engano, e o time dele jogava daquela forma. Só que, gente, no Oriente Médio, é outro nível de jogo. Entendeu? Bem, É outro nível. Você não vai pegar técnicos inteligentes. Se você olhar, se você lembrar, a Portuguesa da Ilha, que é o que a gente está jogando agora, tá botando o jogador para fazer facão na gente, lá na linha do meio campo. E Por quê? Se o cara faz a diagonal entre isso, porque ele faz a diagonal entre o zagueiro e o lateral, e aí, claro, o ponta é mais rápido que o zagueiro, né? Isso é físico. Se o cara enfia a bola entre o zagueiro e o lateral, o ponta sai na diagonal, acabou, vai chegar na cara do gol assim, ó. E o Botafogo, você imagina quando a gente jogar contra time Atlético Paranaense, Palmeiras, Atlético Mineiro, que são Flamengo, times que têm jogadores rápidos. É isso, jogar desse jeito é suicídio. Assim, o Castro me parece que, além de tudo, a arrogância dele não deixa ele entender o futebol brasileiro. Ele não entende que ele não está lá em Dubai, ou que ele não está no time B do Porto, ou que ele não está no Shakhtar Donetsk, que só joga o Campeonato Ucraniano, que tem 2 times. Ele acha que está tudo certo, né? Tá tudo bem, o Botafogo vai jogar. E pode anotar, a gente vai jogar com essa linha kamikaze alta o campeonato inteiro. Quer dizer, enquanto ele estiver lá, porque eu acho que ele não dura muito tempo, não. vocês lembram, não sei se vocês lembram do jogo do Aldo Raio na final da Copa Emir lá, um pouco antes dele vir, foi o último jogo dele pelo Aldo Raio, que ele enfrentou um time que era um time de camisa amarela, não lembro o nome do time, em que o Gabriel Pires era o camisa 10 do time, adversário, né? O Gabriel Pires, naquele jogo, ele flutuava em cima da área do Aldo Raio, parecendo que ele era assim uma espécie de, cara, sei lá, uma espécie de Kaká no auge, de tão diferente que é a intensidade no futebol, né? O Gabriel Pires parecia ser um 10 super participativo lá naquele jogo, eu lembro, chutou, pegou, puxou. E o cara chega aqui, ele parece um estilo incansado, né? Ele não consegue dar aquela contribuição de arrancada, ele é até um cara até meio tem uma técnica boa, mas bem aquilo que tu falou, eu sinto os jogadores presos, cara. A gente tem um time, cara, assim, quando eu olho o time do Fluminense jogar, cara, me dá uma depressão ver o Botafogo jogar, cara. Me dá uma depressão, me dá a impressão de ser outro esporte, cara. Até o Vasco, cara, aquele dia do jogo com o Flamengo, tu vê uma competitividade já do Vasco em pouco tempo. Não, eu digo, não é questão de jogo, de técnica, mas uma questão simples, tática e de dedicação do jogador dentro de campo. Tu vê que é uma coisa já que já tem um molde de jogo, já tem algo próximo de futebol competitivo, assim, né? Eu vou dar uma opinião já entrando na nossa outra pauta, senão também a gente se prolonga demais aqui. O papo tá muito legal, mas a gente tem que dar uma acelerada na pauta. Falar do jogo de amanhã, a gente termina falando do show no Engenhão, beleza? No Newton Santos. Jogo de amanhã, minha opinião, eu acho que essa deveria. Eu nunca quero impor a minha opinião para ninguém, mas acho que o torcedor que não pensa assim tem que rever. Para mim, se o Botafogo não atropelar a Portuguesa amanhã, de verdade, se não atropelar 3, 4, 5-0, jogando em cima, massacrando, é pro Caixa sair. Porque, assim, além de tudo, o time teve agora uma semana, 10 dias, se não me engano, para treinar. 10 dias, se não me engano. Né? Só para treinar. Só para alinhar. E todo mundo está falando, o Botafogo tem que se alinhar. Então, gente, o que mais ele quer? Né? A gente brinca, né? A gente não tem os melhores pontas do mundo, o melhor elenco do mundo, mas é a Portuguesa da Ilha. O Botafogo está fora de 12 milhões. Teve mais 10 dias só para treinar.
Se eu sou dono do clube, de verdade, amanhã para mim é ultimato. Assim, ou você mostra que seu time evoluiu, atropela um adversário medonho, que é medonho a portuguesa. É tipo que, se você juntar um time amador aqui de Curitiba, que tem uns times amadores de Curitiba que jogam valendo, se Puta juntar que um pariu. catadinho deles bem feito ali, é pau a pau com a portuguesa. Se é que não ganha, de verdade. Então, É, assim, para mim, se não atropelar amanhã, atropelar não é 2-0, assim, é 4-5-0 com um caminhão passando por cima. Para mim, se isso não acontecer, é para não chegar ao brasileiro com ele. De verdade. concordo. O jogo de amanhã ele tende a ser um jogo que vai nos dizer muita coisa, né? Porque, como o Carlos está falando, é uma semana livre. Vamos ver se ele consegue apresentar algo de diferente, se é um time mais intenso, um time mais compacto, que não deixe muito espaço, que essas bolas que a gente tinha comentado entre as defesas não fiquem tão evidentes como foi no jogo contra o Brasiliense. O Botafogo amanhã ele tem que apresentar uma atitude diferente do que ele vem apresentando. O primeiro tempo agora, do último jogo contra a Portuguesa, foi tenebroso. O segundo tempo melhorou um pouquinho, mas está muito longe de um ideal. Eu acho assim, eu venho nessa linha também. Acho que amanhã, assim, se for eliminado, pode colocar aí que a torcida vai ir em cima dele com tudo. E o Texto vai ter que repensar bastante coisa mesmo. Se a ideia dele é segurar para ver a Taça Rio, para ver qual é a possibilidade de nós melhorarmos um pouquinho, eu acho que amanhã vai ser um dia que vai nos dizer muita coisa. Eu penso que meio na linha do que o Carlos falou, cara, assim, se tu não conseguir desempenhar um futebol minimamente, assim, de imposição amanhã, né? Tendo esses 10 dias para treinar, tendo todo o histórico do que aconteceu recentemente agora, eu acho que fica um recado muito forte. Acho que é nítido isso pro Textor, ele só não vai agir se ele não quiser, que realmente não vai ter condições de iniciar Sul-Americana e brasileiro com esse time. E eu quero lembrar, cara, que assim, o Castor, né, é um cara que ele teve muito mais tempo para treinar o time do que vários treinadores tiveram na temporada passada. Quando a gente estava jogando apenas uma competição, tinha time que estava disputando a Libertadores com a gente jogando duas competições em alto nível. E o Castro, eu lembro várias vezes que ele teve intervalo de uma semana para treinar, 2 semanas, uma semana e meia. Agora, até recentemente, ele teve também e a gente não vê evolução. Não vê evolução. Na verdade, parece que é uma involução, né? A cada jogo que a gente assiste, parece que os caras estão mais fora do ar, mais desorganizados, mais desestimulados. E eu lamento muito aquele jogo com o Brasiliense. Eu lamento muito aquele jogo. Aquele jogo ter sido 7-1, cara, aquilo foi serviu só para atrasar uma coisa que era evidente, assim, cara, porque se aquele jogo a gente joga minimamente perto do que a gente jogou nos últimos jogos, eu acho que ele já nem estava mais no comando do time, assim. A gente até falou sobre isso no WhatsApp, né, Rafa? A gente falou, cara, graças a Deus passamos, mas até porque o placar foi totalmente incompatível com o que foi o jogo. Totalmente incompatível. E daí eu falei, era para jogo para ganhar de 3-2 ali, chorar, passar e o cara vazar ali já. E aí começa e aí o pessoal fala, tá torcendo contra o Botafogo. Não, justamente ao contrário. Né? Aquele jogo protelou, na minha opinião, o que é inadiável e o inadiável em prol do clube. Trocar o treinador hoje, na minha opinião, né, a gente sempre deixa claro, o que é a nossa opinião como torcedor? Sim, é só a Mas nossa assim, opinião. pelo que eu vejo, acho que o Vitor tinha falado também, você da outra vez, eu falei, para mim, assim, muito, muito para além da questão tática, me parece que o problema do Botafogo, claríssimo, é vestiário. E aí o vestiário, você tem duas opções, você troca os 30 jogadores do elenco, ou você troca o comandante que não está funcionando com o elenco. Né? A multa do Castro é 10 milhões. E quanto é que é a multa do elenco? Vai mandar todo mundo embora? Ou, não, são 4 ou 5. Tá bom, vai mandar os 4, 5 embora? Como é que vai fazer? Entendeu? Então me parece que o Botafogo, por exemplo, para amanhã, o que eu entendo? Que amanhã era o Botafogo entrar com a seguinte escalação no meio campo ali. Né? Eu vou tirar o Danilo porque está sempre bichado. Mas jogar com dois volantes, sendo eles o Tietchan e o Lucas Fernandes, no meio. Tietchan, Lucas Fernandes, Eduardo e Gustavo Sauer na meia e dois atacantes, Tiquinho e Luiz Henrique. Luiz Henrique não estão na ponta. Luiz Henrique de segundo atacante. Então o Sauer chegando pelo lado, o Sauer chegando por trás junto com o Eduardo, dois atacantes, dois volantes. É contra a Portuguesa da Ilha, gente. Você vai jogar com dois volantes, 3 meias voltando para marcar lateral contra a Portuguesa da Ilha. Terceiro jogo. Terceiro jogo, vamos lembrar, terceiro jogo aí em um mês. Ele não tem nem a desculpa de, não conheço o adversário, não conheço a forma que o adversário joga.
a gente é pego de surpresa, porque os times pequenos são organizados hoje, aquele papo furado dele, aquele papo que parece que ele está enfrentando o Real Madrid lá dentro do Bernabéu. Ele me passa uma sensação que muitas das vezes ele não estuda o adversário. Ele Não, ele não... mantém o esquema e não, eu jogo desta forma e o resultado é independente, não tem nada a ver com o estilo de jogo do adversário. Aí o que muitas das vezes acontece? O adversário sabe exatamente a forma que o Botafogo joga, que já é um esquema bem previsível. Esses 2 pontas, os 2 8 no meio, às vezes a contenção com o zagueiro, a linha alta, todo mundo tenta jogar nas costas nessa linha adiantada e o Botafogo sofre. É essa a sensação que eu tenho, que tipo assim, ele não pensa na forma que o adversário joga. Eu jogo desta forma, independente de ser a Portuguesa, o Real Madrid, o Barcelona, eu vou jogar sempre dessa forma. E nós sabemos que no futebol moderno, no futebol de hoje, cara, eu nem gosto muito de usar esse termo futebol moderno, mas para algumas coisas ele é válido. Hoje em dia, o treinador ele tem que entender a forma como o seu adversário joga. Cara, o Abel Ferreira, eu sempre falo muito do Abel. O Abel Ferreira, ele é mestre nisso. Ele sempre se adapta às circunstâncias do jogo e o adversário que ele está jogando. A Portuguesa tem um ponta rápido, que eu não lembro qual é o nome, é meio baixinho. O jogo dele é quando de contra-ataque com esse cara. Se eu né? não me engano, é Romarinho. E é assim, uma coisa que o que eu penso? Eu não consigo acreditar que o Botafogo não tem capacidade para marcar sob pressão, porque eu também sou muito adepto do futebol moderno, uma falácia, e também sou adepto, Vitor, de para algumas coisas se encaixa. Hoje, quando você é um time superior ao seu adversário, você tem 2 formas de ganhar o jogo de maneira mais fácil. A maior delas, disparado, é você sufocar ele na saída de bola, porque daí a bola vai ficar com você muito mais tempo, e quem tem mais a bola chega mais no gol, tirando os times do Barroca, que ficava só com o porrete na mão e não batia ninguém, né? Mas, em regra, se você tá, por exemplo, se o Botafogo entrar amanhã com 4-4-2, que nem eu narrei ali, os 2 atacantes marcando os 2 zagueiros, o Sauer e o Eduardo pressionando os volantes a saída de bola, pressionando lá dentro. Os volantes do Botafogo jogando na linha do meio campo. Como é que o Portuguesa vai sair jogando? Não joga. E vocês querem ver o negócio amanhã? Pode anotar. O Botafogo vai fazer isso por um período do jogo, depois vai descer a linha lá. O Botafogo vai vir a Portuguesa jogar até o meio campo, como a gente sempre faz. O discurso do Castro, quando ele chegou, era esse: eu gosto de time jogando com linha alta, eu gosto da recuperação mais rápida possível da bola. Tu pega qualquer time vencedor na última década, todos. O Barcelona recuperava a bola o mais rápido possível, com as linhas lá em cima. O Bayern fazia isso, o City faz isso, o Guardiola que começou a meio que implementar isso no futebol lá no Barça, assim, recentemente. E tu não vê mais time... Cara, um time que diferia um pouco dessa questão de realmente subir com tudo e marcar em linha alta e recuperar a bola rápido foi o Real. Era um time porque tinha um meio de campo muito qualificado, tem ainda, né? Mas que tinha um meio campo com Kroos, Modric e Casemiro, tu não precisa nem fazer força, né? E quando os caras tinham a bola, eles controlavam o jogo. Então é isso que tu falou. Cara, é um sonho, meu. Eu falo sério, cara. Cara, desde que o Cuca saiu do Botafogo, eu tenho sonho de ver o Botafogo jogar futebol, cara. Eu não vejo o Botafogo jogar futebol, assim, aquela coisa assim. Porque vamos ser franco, eu sou um cara que eu não tenho esse negócio de clubismo na hora de falar. O Fluminense joga futebol. É bonito ver os caras jogarem hoje. Os caras têm um padrão de jogo, têm uma força ofensiva, um controle do jogo que é bonito de ver. O Fernando Diniz é muito promissor, cara. O Fernando Diniz é muito promissor. Eu acho até mais bonito, cara, assim, porque ele tem jogadores menos qualificados, eu acho mais bonito do que o Flamengo de 19, o que ele consegue desenvolver no Fluminense. Cara, tu sabe que eu sempre tive um sonho, né, desde que o Cuca saiu, porque aquele time de 2007 2008 jogava muito bonito, era o futebol mais bonito do Brasil, era lindo de ver aquele time jogar, Dodô, Jorge Henrique, enfim, a gente tinha um time muito qualificado, com jogadores desconhecidos, mas era qualificado, só tinha o Dodô ali, que era mesmo a estrela da companhia. Cara, eu consigo, sei lá, acho que mais de 10 anos